E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais uma palavra para dividir com vocês. A palavra de hoje é uma palavra simples, né? Que não vai demorar muito, vai ser bem breve. A gente vai buscar responder uma seguinte questão: como não ser um cristão inativo, ou improdutivo, ou infrutífero? Como eu consigo produzir para o Evangelho? E essa vontade de compartilhar sobre isso surgiu de uma experiência minha, né? Eu estava na minha devocional, me sentindo exatamente assim com Deus. Deus, estou me sentindo tão improdutivo, tão inativo, né? Várias coisas que eu queria fazer devido a essa pandemia eu não consegui botar em prática. E já passou um ano, eu estou aqui ainda fazendo as mesmas coisas. Eu queria, né? Eu estava com esse sentimento assim. E aí eu fui ler as escrituras, como eu faço geralmente toda manhã. E aí eu fui ler justamente a carta de 2 Pedro. E eu lendo a carta de 2 Pedro, logo no primeiro capítulo, no versículo 8, me vem um texto, né, onde está escrito mais ou menos a seguinte frase: se você seguir essas orientações, de forma alguma, no pleno conhecimento de Jesus, você vai ficar inativo ou infrutífero. Aí eu falei, nossa, era exatamente o que eu estava preocupado. E aí eu já tinha lido, né, o texto todo, mas eu voltei lá e prestei atenção em cada uma delas. Então, conforme eu fui meditando, eu fui percebendo que antes de eu ficar preocupado com as minhas ações, o que eu deveria fazer ou não, eu tinha que cuidar do meu coração, eu tinha que cuidar das minhas atitudes, do dia a dia, né? E se eu ajustasse isso, a partir daí, os frutos iam acontecer de forma natural, né? De forma orgânica, como é no reino de Deus. Então eu fiquei meditando ali, Deus falou muito comigo, eu percebi o que eu tinha que mudar, onde que eu precisava ajustar, e foi assim muito edificante. E eu queria dividir nessa reflexão também com vocês, para que vocês pensassem sobre isso, o que eu preciso mudar nas minhas atitudes, no meu coração, para que eu não me torne um cristão inativo ou improdutivo, porque às vezes a gente fica muito preocupado com a ponta, né? Com o final das coisas, com o resultado, mas Deus sempre começa a agir aqui dentro. E qual é essa reflexão, né, que Pedro fala aqui nas Escrituras? No versículo 5, ele começa a dizer o seguinte: olha, se esforce para acrescentar à sua fé virtude. E na sua virtude você acrescente conhecimento. E ao seu conhecimento você acrescente domínio próprio. E ao seu domínio próprio você acrescente perseverança. E a sua perseverança você acrescente piedade. E a sua piedade você acrescente fraternidade. E na sua fraternidade você acrescente amor. Fazendo isso, você de forma alguma, no conhecimento de Jesus Cristo, no conhecimento do Senhor, vai se tornar um cristão infrutífero. Esse foi o conselho dele. Agora, ele começa falando sobre fé. E aí é importante a gente aqui definir o que é fé, né? Fé para um cristão não deve ser só, eu confio, eu tenho certeza, isso vai acontecer, vai dar certo. Isso não é a fé de um cristão. A fé de um cristão está ligado em Cristo, a quem ele confia. Está ligado na obra que Jesus fez na cruz. Então essa é a fé, né? É uma fé que tem ligação com o que Jesus fez. Então você acrescente a essa fé, ao seu pleno conhecimento do que Jesus fez por você. Né? Isso é a fé, é o pleno conhecimento do que Jesus fez por você. Não é confiança tal. Então tudo começa a partir daí. Tudo começa a partir do princípio de crer que Jesus morreu para te salvar, Jesus morreu para te libertar, Jesus perdoou todos os seus pecados, você está lavado pelo sangue de Jesus. Essa é a verdade que dá start a qualquer inatividade dos nossos corações. Tudo começa daí, dessa fé. A fé que Jesus morreu por mim na cruz, a fé que eu estou salvo nele, a fé que diz que os meus pecados estão perdoados. Eu creio que eu estou salvo. Aqui está a fé. Essa é a fé. E aí você pega nessa fé, Pedro fala para você acrescentar a isso virtude. E virtude aqui quer dizer o seguinte: qualidades éticas, morais. Né? Você ser uma pessoa correta. Afinal de contas, a sua fé não pode ser só de palavras. Você não pode ser um cristão que diz assim: eu creio em Jesus. Mas e o que é essa fé? Você crê em Jesus, crê que Jesus morreu por você, crê que Jesus perdoou seus pecados? E aí? O que muda na sua vida? Você restituiu aqueles que você, por algum motivo antes
deu uma de malandro, deu uma de esperto, usurpou de um, usurpou de outro, você restituiu isso. O que mudou no seu relacionamento com os seus pais? O que mudou na sua relação com os seus filhos, com a sua esposa? O que é a fé? O que a fé em Jesus mudou em você? No seu caráter, você como empregado, você como empresário. O que essa fé em Jesus mudou? Mudou, trouxe qualidades éticas. Eu agora sou uma pessoa correta. Agora eu respeito mais as pessoas. Agora isso mudou minha forma de falar. Isso mudou minha forma de agir. Eu sou mais amoroso, eu sou mais isso. Beleza, é isso, virtude. Você agora é uma pessoa correta. Você agora está agindo de forma correta, de forma justa. É isso que Pedro está falando. Acrescente a sua fé virtudes, qualidades. Porque afinal de contas a fé precisa gerar isso. Porque a fé sem obras é morta. Então a fé ela precisa dar essa resposta. Se você de fato crê em Jesus, que perdoou todos os seus pecados, como não ser uma pessoa que perdoa? Se você de fato recebeu a misericórdia de Deus no seu coração, como não ser misericordioso? Como não ser alguém correto? Como não querer se tornar parecido com Jesus? Como não querer se tornar parecido com Deus, com o seu Pai, que tanto te amou, que tanto te perdoou? Então essa fé precisa gerar em nós uma atividade, uma resposta. Então aqui ele está falando isso, olha, você precisa acrescentar à sua fé virtude, qualidades visíveis a isso. As pessoas precisam ver a sua fé com os olhos. Aqui ele está falando isso, as pessoas precisam ver a sua fé. Não é só você falar que crê, mas o que mostra que você crê? O que mudou na sua vida? Então acrescente a sua fé virtude. E na sua virtude, ele continua, na sua virtude você tem que acrescentar conhecimento. E aqui conhecimento é interessante porque essa palavra que está aqui, ela não tem uma ligação com conhecimento intelectual somente de aprender, mas tem uma ligação com conhecimento prático. E o que é isso? Você se converteu, você entendeu a fé de Jesus e aquilo mudou a sua vida, mudou as suas atitudes e você começou a experimentar coisas com a Bíblia e começou a botar em prática aquilo e isso fez você adquirir conhecimento. Por exemplo, você vai aprender que Deus ele provê as suas necessidades. Você lê nas Escrituras, você entendeu que Jesus disse que Ele ia prover a nossa necessidade, ia prover o nosso sustento. E aí você passou por uma situação que estava faltando recursos e você, ao invés de fazer com as suas próprias forças, você falou assim, não, eu li e eu quero ver Deus cuidando de mim. Eu não vou fazer nada que o Senhor não me direcione. E aí você testemunhou que Deus proveu o que te faltava. E aí o que aconteceu? Você adquiriu conhecimento. Você aprendeu que Deus é um Deus da provisão. Então isso gerou em você conhecimento. E a vida cristã é assim, ela vai trazendo a você experiências e essas experiências são conhecimentos. Mais do que você somente lê. Você lê, bota em prática e aprende. Isso é o conhecimento. Por exemplo, você estava se sentindo tão carente, tão sozinho, e precisando de um abraço de alguém, e aí você leu nas Escrituras que Jesus disse que Ele é a fonte de água viva, que sacia toda a sede, e você resolveu se debruçar diante dessa verdade, e você recebeu um alívio do Espírito Santo, e você não está mais se sentindo só, você está se sentindo acompanhado, cuidado e amado por Deus. E agora você não precisa mais de nenhuma outra fonte de amor, porque a fonte de amor de Jesus já te preencheu. Você leu, colocou em prática e adquiriu conhecimento. Agora eu sei que Jesus é a fonte de água viva que sacia toda a minha sede. E a vida com certeza foi te trazendo várias experiências e você vai aprendendo com Deus vários ensinamentos sobre o seu amor, sobre sua provisão, sobre o seu perdão, sobre o seu cuidado, sobre a sua forma de fazer justiça, sobre o seu cuidado com o necessitado. Você vai ouvindo e vai botando em prática, e isso é conhecimento que você vai colocando em prática. Então, a gente precisa desse conhecimento prático da fé. Eu leio, eu aprendo o que Jesus ensinou e eu boto em prática. Isso é conhecimento. E ao seu conhecimento você tem que acrescentar o que agora? Ao seu conhecimento você tem que acrescentar domínio próprio, autocontrole. E o que é isso? O que é autocontrole? É o seu ponto de ter disciplina, né?
Agora que você já acrescentou a sua fé virtude, agora que você já acrescentou conhecimento, você também precisa agir agora de forma disciplinada. Não é só tudo na base do sentimento. Isso é uma coisa que muitas das vezes eu mesmo falho muito, né? Nesse texto aqui eu falei que Deus falou algo comigo muito forte, foi exatamente aqui na questão do autocontrole. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fluir com emoção, fazer as coisas com sentimento, né? Fazer as coisas de dentro, assim. Eu sou uma pessoa assim, mas muitas das vezes a gente tem que fazer porque tem que fazer. Tem que fazer mesmo sem vontade de fazer. E muitas das vezes eu tenho essa dificuldade de ter disciplina, né? De ter horário para as coisas, de me organizar. E ali eu lendo isso, eu falei, cara, eu tenho que ajustar a minha vida, eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter domínio próprio. Então tem coisa que tem que fazer, eu tenho que fazer. Então assim, quando eu li isso aqui já mexeu comigo e opa, aqui eu preciso ajustar. E ao domínio próprio a gente acrescenta o quê? A gente acrescenta perseverança. Por quê? Porque vai ter hora que vai estar cansativo. Pô, mas eu já estou nessa disciplina aqui, já não tô, mas tem que continuar. Vai ter hora que a luta vai vir, vai ter hora que a dificuldade vai aparecer, vai ter hora que o pecado vai bater na porta com força, que o desejo vai vir com vontade. Mas a palavra diz para você o que? Perseverar na obediência, perseverar na fidelidade com Deus, perseverar no amor de Deus, perseverar na palavra de Deus. Então tem que perseverar. Então você pensa assim, bom, agora a gente já falou de virtude, já falamos de conhecimento, já falamos de domínio próprio, já falamos de perseverança. Bem, mas o que a gente precisa? Aqui já tem um baita de um cristão. Um cara que botou tudo isso em prática, o cara tá top. Mas não para aqui não. Não para aqui não. Depois vem 3 coisas que elas fazem todo sentido, né? Elas se ligam muito bem uma com a outra. Que é o seguinte, você tem que acrescentar ainda piedade, fraternidade e amor. E isso entra numa hora muito, muito interessante, porque assim, piedade tem a ver com você ser piedoso a Deus, né? Alguém que é temente a Deus, alguém que é sujeito a Deus, alguém que tem misericórdia com o outro e piedade com o outro, porque recebeu essa piedade de Deus. É alguém com o coração rendido, humilde, né? E fraternidade tem a ver com o sentimento, né? De tratar o outro como irmão. Tem a ver com você tratar alguém com amor de forma incondicional. Você ama porque ele é seu irmão, porque ele faz parte da sua família. E no final, amor, né? Que é o amor ágape, o amor que se entrega pelo outro. E essas 3 outras virtudes, elas fazem todo sentido, porque se você for um cristão e não tiver isso, não tiver piedade, não tiver fraternidade e amor, você vai se tornar um cristão seco. Vai se tornar um cristão religioso, fariseu, que não consegue olhar com o outro com um olhar de misericórdia, sabe? Não consegue ver a dor do outro, não consegue reconhecer a dificuldade que o outro está passando. O outro não está conseguindo muitas das vezes obedecer o mandamento ou está pecando, mas você não consegue olhar a fraqueza, a dificuldade que outra pessoa tem. Muitos cristãos acabam sendo muito bons em serem disciplinados, em terem virtudes éticas, morais, de terem perseverança, de terem conhecimento das Escrituras, mas se eles não tiverem amor, se eles não tiverem essa misericórdia, essa fraternidade, eles vão se tornar pessoas extremamente religiosas, sabe? Infrutíferas, porque sem essa graça, sem essa misericórdia, só vai sobrar vaidade, só vai sobrar eu já sei de tudo, eu sou o cara, eu sou o santo, eu sou o bom. Então, esse texto de Pedro, ele é muito completo, porque ele vai falar com todos, vai falar, você precisa de todos os ingredientes. Você precisa de piedade, fraternidade e amor nessa sua caminhada de fé, porque se não for assim, você vai ficar infrutífero, não vai adiantar todo o conhecimento bíblico, não vai adiantar toda a experiência com Deus, não vai adiantar toda a sua disciplina de oração, se você não tiver fraternidade, amor e piedade. O texto ele gera uma reflexão muito profunda, porque se nós não estamos dando frutos para o Senhor, é bem provável que nos falta algo. Pode ser que nos falta esse sentimento de fraternidade, de ter mais misericórdia com o outro, de ser mais piedoso, mais com o coração rendido a Deus. Pode ser que nos falte um sentimento de perseverança, nós estamos desistindo muito fácil diante das lutas. Pode ser que nos falte conhecimento prático das Escrituras. Pode ser que nos falte disciplina, domínio próprio, como eu citei o meu exemplo.
pode ser que falte em nós virtudes, né? Nós estamos vivendo uma fé de boca para fora, a gente fala que crê, mas as pessoas à nossa volta não testemunham dessa fé, não conseguem ver o que essa fé produziu em nós. Essa palavra curta é para que venha gerar em você uma reflexão, que você possa meditar sobre esse texto, né? Esse texto está lá em 2 Pedro, do versículo 5 ao versículo 8. Medite nele, medite em cada palavra dessa, peça para o Espírito Santo sondar o seu coração e revelar em você o que você precisa mudar. Isso gerou em mim mudanças, né, que tem frutificado durante essa semana aí. Tem sido muita bênção, né, eu ter respondido ativamente aquilo que o Senhor me corrigiu. E que essa correção possa se estender até aí a sua casa também, que o Espírito Santo possa te corrigir algo. O que falta? Pode ter certeza, o que falta, o Espírito Santo vai te dar forças para você fazer. Que essa reflexão venha acompanhar você durante essa semana e que venha gerar mudanças em você e essas mudanças venham gerar frutos, né? E a partir do momento que Deus muda o seu interior, muda o que está dentro de você, os frutos vão acontecer, a inatividade vai ser rompida por aquilo que começar dentro da gente. Então, não foque tanto, né, como eu estava focando nos resultados em si, mas olhe para dentro de você e veja o que Deus quer mudar em você, porque a partir daí as coisas vão acontecer, tá bom? Que Deus te abençoe, fique aí pelo canal, tem outros vídeos para você assistir, tá bom? Fique na paz.